Aleluia. Estes últimos dias eu tenho estado a buscar o Senhor e tenho estado a pensar acerca deste processo de armas espirituais e como é que nós podemos ter vitória. Eu estava quase para partilhar convosco acerca da nossa armadura espiritual, mas há 2 dias atrás Deus começou a falar comigo acerca de na sua presença há vitória, mas que na obediência Ele abre os céus para trazer-nos essa vitória. E o tema desta pregação hoje é a vitória através da obediência. E às vezes nós não gostamos dessa palavra obediência. Quem gosta da palavra obediência? É difícil nós gostarmos dessa palavra obediência porque significa que nós vamos ter que nos submeter à vontade de outrem. E neste tema da obediência e vitória através da obediência, há 2 histórias que eu quero partilhar convosco na palavra do Senhor que têm impactado a minha vida e fala acerca deste poder que há na obediência. A primeira história encontra-se no livro de 1 Samuel 15. Esta história fala acerca do primeiro rei de Israel, em que o povo de Israel estava a chegar à terra prometida. Tinham passado algumas gerações e eles não tinham líderes, ou um líder nesse momento. Tinham vários juízes para trazer a ordem e o ensinamento de Deus sobre a sua conduta. Depois de algum tempo, eles viram os povos vizinhos e viram que eles tinham um rei para governar. E naquela altura não havia presidentes ou primeiro-ministro, havia reis. Era uma altura monárquica, então havia reis e depois os seus filhos eram também reis e havia gerações de monarquias. E nesta altura o povo de Israel via os seus vizinhos e eles tinham reis. Então eles pediram a Samuel, um profeta e juiz naquela altura, para falar com Deus, a pedir um rei para governar sobre as suas vidas e o seu país. Samuel alertou do risco de haver esse rei, mas Deus falou com Samuel e disse que, olha Samuel, eles não estão-te a rejeitar a ti, mas estão a rejeitar a mim. Mas eu vou conceder o desejo deste povo para ter um rei. E ele orientou Samuel na escolha desse rei. E o primeiro rei foi um homem que tinha uma estatura maior do que os outros homens, diz que tinha uma cabeça acima dos outros homens, então era um homem bastante alto, bastante bonito, bastante impactante. E esse homem estava realmente a ter a bênção de Deus sobre a sua vida, a sabedoria divina sobre a sua vida, e Deus estava com o primeiro rei, Saul. Mas depois começou a haver uma altura em que Saul começou a ter muito orgulho no seu coração. Começou a haver muita bênção sobre a sua vida. Quando ele ia batalhar sobre os inimigos, realmente havia vitória. Mas ele começou a ver que ele era realmente alguém espetacular. E houve uma altura em que um outro povo ao lado estava a atacar Israel, um povo amorita, e Deus deu orientação através de Samuel a rei Saul para quando enfrentar este povo amorita, para matar a todos, inclusive o rei. Então o rei Saul foi à batalha, e ao enfrentar a batalha, realmente viu a bênção de Deus, a mão de Deus sobrenatural sobre essa batalha, e começou a ver que realmente houve derrota no povo amoreu, e ele chegou ao ponto de todos estavam rendidos. Ele estava naquela batalha em que estava a matar a todos. Mas depois viu que realmente havia alguns rebanhos de ovelhas e cabras que realmente eram de alguma beleza. Eu preciso dar comida a este exército que eu tenho comigo, então eu não vou matar estes rebanhos mais bonitos.
E depois ele começou a ter algum sentido de misericórdia, talvez, para com o outro rei dos amoreus, e diz: olha, eu também não vou matar este rei, mas eu vou guardá-lo, como talvez um troféu que eu, da minha misericórdia, da derrota que houve naquele dia, da vitória que houve perante as tropas dos amoritas. Quando ele depois chega ao final da sua batalha, chega depois Samuel à sua presença, porque Samuel não estava no meio daquela batalha, estava fora. Ele depois chega junto ao rei Saul e ele viu que o rei não tinha seguido as orientações claras de Deus sobre aquela batalha, porque ele queria ter o reconhecimento do povo, queria algo que ele parecesse bem ao povo. E em versículo 22 de 1 Samuel 15 diz que: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedece a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. É que esta palavra obedecer no hebraico tradicional vem da palavra shamá, que é ouvir com atenção e fazer em conformidade. O que significa? É que esta ordem que Deus deu ao rei Saul era para ser não somente ouvida, mas fazer exatamente como foi dito. E Saul não fez isso. Naquele momento, o que aconteceu com Saul? Ele decidiu não obedecer por causa da sua vaidade, ou insegurança, ou querer aparecer bem. Nós não sabemos exatamente qual foi a razão, mas nós sabemos que a partir daquele momento, Deus, desde então, tinha trazido vitória, mas a partir desse momento começou a haver derrota. Ele até foi retirado aquela unção, aquela capacidade sobrenatural dada por Deus para governar Israel, por causa de desobediência. Então nós podemos ver que a obediência traz a bênção de Deus, mas a desobediência à palavra de Deus, à orientação clara de Deus, traz derrota. Então, o ouvir e seguir as orientações de Deus é a chave para a autoridade espiritual. Derek Prince, um grande teólogo, diz assim: a obediência total é a chave da autoridade espiritual. Muitas vezes nós queremos parecer bem perante as pessoas à nossa volta. Hoje em dia nós vivemos numa cultura de aparências. Por isso que há tantas redes sociais, há tantos filtros nas fotografias, porque nós queremos aparecer bem. Nós queremos ser bem aceito para as pessoas à nossa volta. Mas às vezes Deus nos dá orientações claras sobre a nossa vida, em particular, em que nós devemos fazer ou não fazer coisas, em que porque nós queremos nos parecer bem, nós decidimos não obedecer. Quando nós decidimos não obedecer, nós podemos pensar: eu sou livre para decidir. Realmente, tu és livre para decidir, eu sou livre para decidir. Nós temos esse livre-arbítrio para decidir o que é que nós vamos fazer ou não fazer. Mas nós sabemos que quando nós decidimos desobedecer a palavra de Deus, desobedecer a vontade de Deus, tal como rei Saul, nós vamos ter consequências na nossa vida. Quando nós decidimos obedecer a sua palavra, nós vamos ter consequências benéficas na nossa vida, de bênção, da mão de Deus fortemente sobre a nossa vida, trazendo livramento, trazendo provisão, trazendo a manifestação da sua bondade em nós. Mas quando nós decidimos não obedecer, tal como rei Saul, nós vamos convidar ou abrir uma porta de desgraça sobre a nossa vida, de maldição ou de aquilo não correr bem na nossa vida. Então essa escolha é nossa. A vitória começa quando nós escolhemos obedecer a Deus.
mesmo quando nós não entendemos perfeitamente o que vai acontecer ou o porquê de obedecer. Tantas vezes nós queremos obedecer só quando nós entendemos o porquê. Não sei se vocês têm algumas crianças na vossa família que só querem obedecer quando entendem o porquê. Quando nós temos uma criança mais pequena, que está na estrada, querer chegar ao outro lado da estrada, mas nós temos que dizer, não, para! O que acontece é que nós estamos a dizer não àquela criança em bem, ao cuidar daquela criança, nós sabemos que pode aparecer um carro a qualquer altura e ele pode magoar. Nós sabemos o bem que é obedecer, por isso nós dizemos não àquela criança. É a mesma coisa com o nosso Pai Celestial, é que Ele sabe o bem que é obedecermos. Mesmo quando nós, os seus filhos, as suas filhas, em que nós dizemos, eu não entendo, então eu não quero obedecer. Então nós atravessamos a estrada em risco de nós sermos levados por um carro. E a mesma coisa com Deus. Nós precisamos de obedecer a Ele, obedecer à sua vontade, mesmo quando nós não entendemos o porquê que nós devemos obedecer. O segundo ponto aqui é a aparência sem verdade é derrota certa. O que é que eu quero dizer com isto? É quando nós estamos levados àquele ponto de obedecer, muitas vezes nós não obedecemos porque nós queremos manter a nossa aparência. Nós queremos manter aquela aparência que eu sou o maior. Neste contexto da igreja, muitas vezes nós queremos manter a aparência de ser alguém com fé, alguém devoto ao Senhor, alguém que cumpre a vontade de Deus, alguém que é fiel à vontade de Deus, congregando na igreja, tendo uma aparência do bem, mas sem ter o caráter transformado. Deus se preocupa muito mais com o nosso coração do que aquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós desempenhamos. Ele está mais preocupado com a transformação do nosso caráter do que aquilo que nós podemos servir à sua presença. E nós vemos aqui para outra história, que talvez havia duas histórias na Bíblia que eu queria partilhar convosco, que fala acerca da importância da obediência. Esta história encontra-se no livro de Atos, logo no início da igreja. Nos primeiros momentos, primeiras semanas da igreja, aqueles primeiros momentos da igreja, há uma história que é um bocado conflituosa e muitos de nós podem não entender a razão que essa história está na Bíblia, ainda por mais no Novo Testamento, ainda por mais na igreja, em que nós pensamos que esse momento é um momento da graça, do amor de Deus, em que Deus abençoa, o seu amor está presente, em que há grande bênção sobre as nossas vidas, porque Jesus já venceu todas as coisas. Então não há um juízo de certo e errado, de obedecer ou não obedecer, porque Deus está... Nesse momento de graça de Deus está sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Mas logo no início da igreja há uma história que pode ferir nosso sentido de justiça. Porque Deus começa a julgar o coração de uma forma em que nós não estamos habituados que Ele julga, de tão severo que Ele julga esse momento. Encontra-se no livro de Atos, capítulo 5. Logo no início desse livro. Este vem na sequência de uma história que começou no final do livro de Atos, o quarto capítulo do livro de Atos, em que está a falar acerca da generosidade das pessoas que estão a formar a igreja, em que várias pessoas estão a vender as suas casas, os seus terrenos, os seus bens, e estão a trazer tudo aos pés dos apóstolos, que é a liderança da igreja naquela altura, para haver provisão e para eles depois dividirem para as pessoas que estão em necessidade, para não haver necessidade no meio da igreja. Então é esta sequência da história que nós começamos a ler o capítulo 5 do livro de Atos, em que neste início fala acerca de um casal, Ananias e Safira, que eles decidem vender um terreno. Coisa boa.
vender um terreno porque eles queriam abençoar a igreja. Eles tinham um terreno a mais, eles dizem, eu vou vender este terreno porque eu quero dar o valor deste terreno para o serviço da igreja. Algo nobre, um sentimento nobre. Ao falar entre eles, Ananias e Safira, é um casal, eles falam entre eles e eles dizem, nós vendemos o terreno por um bom preço, mas nós não vamos dar o valor total à igreja. Nós vamos dar uma boa parcela desse valor à igreja, que é certo, não é? Imagina que nós estamos, neste momento, imagina que tens 2 ou 3 carros da tua casa e dizes, eu vou vender este carro para a igreja, consegues vender o carro para 10 mil euros, e dizes, eu vou ficar com 2 mil euros porque tenho alguns custos em casa, preciso de ir de férias, preciso de pagar algumas coisas em casa, então eu vou ficar com 2 mil euros e vou dar 8 mil euros à igreja. Nobre, não é? Quem acha que isso é nobre? É nobre, é um sentimento nobre, uau, este é um ato de nobreza, ato sacrificial, de generosidade, eu vou dar este valor, 8 mil euros, é muito dinheiro, eu vou dar este valor e vai ser de grande bênção para várias pessoas que estão em necessidade. O problema é que esta história vem na sequência de vários atos de generosidade em que eles entregaram tudo à obra do Senhor. E Ananias e Safira vieram neste seguimento de entrega total à obra do Senhor e eles vêm com um valor que é aparentemente total, mas é parcial. O líder da igreja, Pedro, olha para eles e pergunta, este é o valor total da venda? Diz, sim. E a palavra de Deus diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Eles podiam dizer, tu estás a mentir. Eles mentiram a Pedro, ou eles mentiram à igreja, ou eles mentiram, ou ocultaram o que realmente era verdade. Era uma meia verdade. Mas a palavra de Deus diz que mentiram ao Espírito. O que aconteceu aqui é que eles queriam aparecer como alguém super espiritual, muito generosa, que cumpria não somente a palavra, porque eles faziam parte da igreja, significa que eles eram batizados, eram crentes em Jesus Cristo, mas eles queriam aparentar ser alguém generoso, alguém completamente entregue à obra. Então eles disseram, não, nós entregamos tudo. Esta história é uma história bastante difícil, porque quando eles dizem nós entregamos tudo, de repente, em primeiro lugar, Ananias cai morto. Morto. No início da igreja. Imagina isso acontecer hoje em dia. Imagina alguém chegar aqui e dizer, eu vendi um terreno. O terreno não é 10 mil euros, talvez é 50 mil euros. E eu vou dar o valor à obra da igreja. 50 mil euros. Imagina, eu sou o pastor desta igreja. Imagina eu chego ao pé dessa pessoa. Imagina que és tu, Alison. Chego ao pé do Alison. Alison, este é o valor total? E o Alison disse, sim senhor, é o valor total. Sabendo que ele ficou com 10 mil euros no bolso. Para pagar, para comprar um novo carro, ir de férias ou qualquer coisa. Naquele momento, nós estamos aqui em congregação, olhamos para todos à volta, nós estamos a ouvir a conversa, estamos a ouvir o que está a passar, e de repente tu cais para o lado. Morto. Imagina o choque de nós todos ao vermos isso acontecer. Foi isso que aconteceu. Os jovens, estamos ali uns jovens valentes, Natan e Mateus, agarram em Alison, levam para fora, enterram Alison. Isto é a história, está na Bíblia. Atos 5, 1 a 11. Ananias, Alison, morre. 3 horas depois, Safira, a linda Flávia, chega à sala da reunião
Eu ainda estou a pregar, grande pregação. Ainda estamos reunidos, grande culto, 3 horas depois, a Flávia chega e diz, pastor, estou aqui. E eu olho para a Flávia e disse, Flávia, esse é o valor total do terreno que estavam a vender? Flávia, não sabendo o que aconteceu com o seu marido, neste momento marido falecido, não sabendo que ele tinha falecido, ela de repente morre também. Os jovens que tinham acabado de enterrar o Allison, o Ananias, chegam à sala de reunião, vem a Flávia morta no chão. Safira, morta no chão. Imagina o choque. Imagina o ambiente de cortar a faca depois naquela reunião. Imagina. Isto era uma reunião da igreja, em que já tinha sido pago o preço do pecado, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido ressurreto, já estava na glória com o Pai, o Espírito Santo já tinha descido sobre a igreja, já tinha sido convertido 3.000 pessoas. As coisas já tinham começado. Havia um grande ambiente de fé no ar e em Jerusalém. De repente, balde de água fria. Porquê? Porque decidiram não obedecer para manter a aparência. Decidiram mostrar algo, aparência do bem, aparência de fé, de espiritualidade, em vez de um caráter transformado. Não sei se isso fala convosco, mas fala bastante comigo que isso pode ser o nosso cenário hoje em dia. E pela graça e misericórdia do nosso Senhor, isto não acontece hoje em dia. Porque tantas vezes nós preocupamos-nos mais com a aparência de espiritualidade em que eu sou o top, eu sou o mais generoso, eu sou o homem de fé. Porque eu estou na igreja, porque eu estou no louvor, porque eu dou ofertas, até dou dízimos. Eu sou o homem de Deus. Mas, será que és um homem de Deus com o teu caráter entregue ao Senhor, transformado pelo Senhor? Ou será que estás nesta caminhada só para ficar bem na fotografia? Só para aparecer ser um homem com fé em Deus? Este é o segundo ponto, é que a aparência sem a verdade traz derrota. A aparência sem verdade traz derrota. Charles Finney, um grande homem de Deus, diz que o Espírito Santo vem para habitar, não para somente visitar. Mas ele habita onde há santidade. Há muito aquela filosofia hoje em dia que ninguém consegue ser santo, porque os santos são aquelas pessoas que depois são feitos em ídolos e que nós adoramos e são pessoas lá em cima. Ninguém pode ser santo. Mas a palavra de Deus ensina-nos ao contrário, que nós todos somos santos porque nós fomos perdoados por Jesus e que nós podemos caminhar nesta vida de consagração a Ele, largando todas as aparências somente e caminhando na verdade do Senhor, num caráter transformado pela palavra de Deus. Amém? Então, obedecer é viver com o coração íntegro, sem máscaras diante de Deus. Obedecer é viver sem máscaras perante o Senhor. Todos nós temos falhas, todos nós temos fraquezas, mas é melhor assumir as fraquezas, sermos reais perante as falhas, do que colocar máscaras e dizer, não, eu sou 5 estrelas, eu sou perfeito. Eu sou perfeito. É melhor dizermos, não, eu tenho falhas. Eu sou um homem que cai. Eu sou um homem que responde mal de vez em quando. Mas eu sei que Deus me perdoa. Eu sei que quando eu chego à presença de Deus, Deus vai perdoar-me. Por isso que eu preciso de Jesus.
Tal como David estava a dizer, nós precisamos de Deus, porque nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia sobre nós, porque cada um de nós falhamos. Cada um de nós temos falhas na nossa vida, diariamente, temos fraquezas, mas nós precisamos de reconhecer isso e dizer, Deus, eu não quero ter mais máscaras de espiritualidade, de fé, mas eu quero estar completamente consagrado a Ti, obediente a Ti. Estamos a chegar ao terceiro ponto, que obediência move o sobrenatural sobre as nossas vidas. A obediência move o céu aqui na terra. Como é que eu posso dizer isso? Porque nos versículos seguintes a esta história bastante assustadora, deste casal a morrer instantaneamente perante uma mentira ou algo que foi encoberto. Logo a seguir, em versículo 12 até versículo 16, nós vemos que Deus começou a manifestar o seu poder de uma forma incrível. Começou a haver curas, como nunca antes, começou a haver salvação, começou a haver uma manifestação do poder de Deus no meio da igreja. Algo transformou, porque houve uma revelação da necessidade de obediência perante a presença de Deus. Então a obediência à vontade de Deus abre os céus, cria um ambiente em que o sobrenatural pode acontecer nas nossas vidas, abre os céus sobre a nossa vida quando nós decidimos sermos obedientes. É uma decisão nossa. Eu posso dizer, Alison, tu tens que ser obediente. Tu tens que obedecer, tu tens que dar totalmente. Tu tens de seguir passo a passo. Eu posso dizer isso. Mas isso nada vale. Porque tem que haver uma transformação de caráter, em que nós temos que desejar, a querer ardentemente sermos obedientes. Depois daquele incidente de Ananias e Safira, houve algo que transformou na igreja. Um temor à presença de Deus caiu sobre a igreja, e não somente sobre a igreja, mas por toda Jerusalém. Porque eles viram que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de verdade, em que Ele preocupa-se com a transformação do caráter, mais do que somente abençoar com coisas, abençoar com situações resolvidas. Ele preocupa-se com o caráter transformado de cada um. E quando a igreja percebeu disso, diz que houve temor. Temor não é medo, mas também é um respeito, uma reverência pela presença de Deus, em que eu não quero fazer nada eu não quero desviar nem para a esquerda nem pela direita, que vai desviar, que vai trazer uma forma em que o Espírito Santo sai, em que eu vou cair no juízo, eu não quero fazer nada, eu quero seguir o caminho de Deus. Aquele temor, aquela reverência, eu preciso de Deus sobre a minha vida. Agora, hoje em dia, isso não é algo tão linear, não é algo que a sociedade vê de uma forma tão taxativa. Porque hoje em dia é tudo muito mais relativo. Se eu sinto que eu devo obedecer, eu vou obedecer. Se eu não sinto, eu não vou. Isso acontece no meio até dos casamentos. Quando eu sinto amor por aquela pessoa, eu vou manter o casamento. Quando eu não sinto, já acabou. Em vez de honrar a aliança que aquela pessoa celebrou uma com a outra, vive por sentimentos. E muitas vezes isto acontece na nossa fé. Em vez de nós levarmos a nossa convicção, a nossa fé, a nossa entrega aos caminhos de Deus de uma forma em que eu vou honrar isso durante toda a minha vida, seguindo os princípios de Deus, passo a passo, caminhando em fé. Não, quando eu sinto bem, ou quando eu sinto que eu preciso de algo sobrenatural, eu vou seguir os caminhos de Deus. Quando eu sinto
que Deus está presente e vou seguir os caminhos. Mas quando eu sinto um desejo contrário, quando eu sinto um desejo de pecar, quando eu sinto um desejo de fazer algo que não é de acordo com a palavra de Deus, eu vou fazer, porque eu sou livre. Mas quando nós fazemos isso, voltando à primeira história, nós abrimos a porta para que a bênção de Deus não se atua na nossa vida. Porque nós temos a escolha, sim, de fazer a vontade de Deus ou não, de obedecer ou não. Então também nós temos a escolha de experimentar vitória de Deus na nossa vida ou experimentar a derrota de Deus, derrota na nossa vida. Nós temos essa escolha. Deus quer que nós sejamos vitoriosos, porque isso, da palavra diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então Deus deseja, Ele já venceu a batalha, Ele deseja que nós experimentemos a vitória diariamente na nossa vida. Mas tantas vezes nós experimentamos derrota pela nossa culpa. Por nossa culpa, porque nós decidimos não obedecer à vontade de Deus. Todos nós queremos experimentar a presença de Deus, mas nós precisamos nos comprometer com sermos pessoas obedientes à sua vontade. Cada um de nós precisa e quer experimentar a bondade de Deus. O que é que a presença de Deus traz? Alegria. Quem não quer alegria? Porque todos nós queremos alegria. A vontade de Deus traz paz. Quem não quer paz? Todos nós queremos paz. A vontade de Deus traz-nos esperança. Quem não quer esperança? Todos nós queremos esperança. Mas tantas vezes nós não experimentamos essa esperança, essa paz, essa alegria, essa força, porque nós não temos a determinação de sermos obedientes à sua vontade. Então hoje eu quero desafiar-te a fazer esta decisão na tua vida, de não somente aparentar alguém cristão, não somente ficar bem na fotografia quando nós tiramos, esta pessoa é cristã, esta pessoa não. Eu quero encorajar-te, eu quero desafiar-te a ser alguém com o caráter transformado, alguém em que diz, eu quero, cá dentro, a minha vida segue os princípios de Deus, passo a passo, dia após dia, tanto na escola como no trabalho, tanto na família como na igreja. Eu quero que o meu falar, que o meu pensar, que o meu agir seja de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Vamos fechar os nossos olhos, só em contemplação, enquanto nós contemplamos tudo que já passou esta manhã, aquilo que nós ouvimos e até aquilo que nós sentimos, aquilo que nós experimentamos hoje de manhã da bondade de Deus. Só fecha os teus olhos e contemple isso. Pensa sobre aquilo que passou, aquilo que sentiste ao longo desta manhã. E se há qualquer área na tua vida que tu tens resistido ao Espírito Santo, tu tens decidido não obedecer à vontade de Deus em alguma área na tua vida, alguma decisão que tens tomado, a forma de voltar a ser agradável ao Senhor e sentir paz no teu coração novamente é dizer, Deus, perdoa-me porque eu não tenho seguido a tua vontade. É tão simples quanto isso. É assumir e dizer, Deus, perdoa-me. Assumir o erro, a má decisão e dizer, Deus, perdoa-me. Podes fazer isso no teu lugar, não tens que expor-te, não tens que vir cá à frente, não tens que dizer perante outra pessoa.
porque é um assunto entre ti e Deus. Então, se é a tua situação hoje de manhã, só fecha os teus olhos e diz: Deus, perdoa-me. Porque bem dentro do meu coração, eu sei o que é a tua vontade. Bem dentro de mim, eu sei o que é agradável para ti. E eu sei que há várias coisas que eu tenho feito, dito, companhias que eu tenho tido, amigos que eu tenho recebido, que não são pessoas que trazem bom conselho, não é algo, o ambiente que eu devo estar. Então, nesta hora, eu peço o teu perdão. A chave para manter a presença de Deus manifesta na tua vida é seguir o seu desejo, seguir o seu plano para a tua vida. Então hoje, mesmo não entendendo a razão pelo qual Deus coloca esta vontade, manifesta a sua palavra, faz uma decisão para ser obediente à sua palavra. Mesmo não compreendendo tudo, mesmo não entendendo a razão pelo qual Deus determina aquilo, faz uma decisão no teu coração e diz: eu quero seguir a vontade de Deus. Eu quero obedecer à vontade de Deus na minha vida, na minha família, nas minhas decisões. Faz esse compromisso com Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua vontade é perfeita. Obrigado porque nós podemos confiar em ti, porque tu és o bom Pai, tu sabes o que vai acontecer no futuro e tu conheces o nosso passado. E mesmo assim, no nosso presente, tu amas-nos incondicionalmente. Muito obrigado, Senhor. Nesta hora, receba o amor de Deus. Recebe o amor de Deus na tua vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. O melhor passo para receberes a presença de Deus é quando tu entregas tudo. A rendição é aquele passo para a bênção de Deus. Quando tu entregas tudo aos teus pés. Então vive nessa vivência de entrega total. Quando tu acordas de manhã e dizes: Deus, eu entrego tudo hoje para ti. Que as minhas decisões sejam agradáveis para ti. Que tudo que eu faço seja agradável para ti. Em nome de Jesus.